Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui hoje mais uma vez trazendo o vídeo da nossa série Primeira Epístola aos Coríntios. Dentro dessa série nós estamos aqui trazendo um capítulo, um vídeo, e vamos aprender um pouco sobre o que o apóstolo Paulo tem para nos passar. Antes eu gostaria aqui de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva aí em nosso canal, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam assim ouvir o Evangelho do Senhor Yeshua, o Evangelho ensinado pelos apóstolos no primeiro século. Então, vamos sem mais delongas aqui, e só para frisar aqui, a sua inscrição é totalmente gratuita, você não vai pagar nada, e ainda irá aprender o Evangelho judaico, que o Senhor Yeshua passou para os seus apóstolos, certo? Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso estudo de hoje. Trataremos hoje acerca do capítulo 2 da Epístola de 1 Coríntios. Então, vamos nessa. Capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que são sublimidades de palavras? Meus amados, sublimidades de palavras são nada mais, nada menos do que você dizer uma coisa, querer dizendo outra. Ou seja, é uma técnica de persuasão que as pessoas atualmente usam para fazer com que as outras pessoas façam aquilo que elas querem que seja feito de maneira inconsciente. Ou seja, o que é subliminação de palavras? É nada mais, nada menos do que uma técnica persuasiva usada por muitos pastores pentecostais, inclusive, e até por alguns pastores tradicionais também. Então, essa técnica de persuasão, ela visa tocar naquilo que é geralmente mais forte no ser humano. É necessário você conhecer até a psicologia para saber o que é que as pessoas, para que lado elas tendem mais. Então o apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele usou essas técnicas de persuasão ou ao menos algumas palavras de sabedoria. O que ele falou na realidade não foram palavras de sabedoria, mas palavras de verdade. Com qual objetivo? Olha aí, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que ele quer dizer com isso? Ele estava deixando claro que ele não estava ali se intrometendo na vida de ninguém na igreja. A única coisa que ele queria saber ali do povo era justamente quem era que estava em comunhão com Deus, quem era que estava se aproximando de Deus. O apóstolo Paulo pouco importava a vida das pessoas. O que interessava para ele era saber o que as pessoas estavam fazendo referentes ao Senhor Yeshua. Versículo 3, vamos lá. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Meus queridos, o que Paulo quer dizer com isso? Ele em todo momento, até nos momentos de fraqueza, ele escrevia cartas a eles, ele conversava com eles. Esta aqui é a primeira epístola, viu? Ou seja, ele sempre esteve com eles em oração. Sempre que possível, ele ia viajar para as igrejas, para assim estar passando a verdade do Evangelho às igrejas, vendo como é que os irmãos estavam em sua comunhão com Deus. Versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Meus queridos, veja que o apóstolo Paulo diz que as suas palavras não são palavras de sabedoria, apenas, mas palavras que são refletidas nos sinais que o acompanhavam. Essas palavras demonstram se as coisas que são faladas ou não, esses sinais, demonstram se as coisas que saem da boca dele são verdadeiras ou falsas. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. Consciência essa que ele deixou bem claro para o povo. Os sinais confirmam as coisas que eu falo. Versículo 5. Para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo não estava ali usando palavras de mera persuasão. Ele estava ali dizendo a verdade. Quem diz a verdade geralmente ela incomoda. A verdade não é muito bem aceita pela grande maioria das pessoas, porque as pessoas não aceitam realmente ouvir a verdade. Querem ouvir aquilo que a sua religião lhes determinou. Aí Paulo vai dizer, eu não quero que a vossa sabedoria, eu não quero que a igreja esteja, que a vossa fé esteja apoiada em sabedoria dos homens. Sabedoria dos homens, que são isso? Apenas coisas do cotidiano. Ele não quer que a fé da igreja fique apoiada apenas nas coisas do cotidiano. É justamente isso que está acontecendo hoje. Não é da vontade do apóstolo Paulo que a igreja fique no estado em que ela está. Não é. Infelizmente, as pessoas hoje não conseguem enxergar porque não leem as Escrituras. Preferem muito mais ouvir algo para massagear o seu ego, para massagear o seu interior, do que ouvir uma palavra de correção. Capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Paulo ele diz que ele fala sabedoria entre os perfeitos, ou seja, entre os íntegros. Sabedoria para aqueles que realmente são íntegros, para aqueles que são sinceros. Não é para aqueles que não querem ouvir, é para aqueles que são sinceros. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo, atingir os sinceros. Porque ele atingindo os sinceros, ele sabe que vai ter uma igreja santa e agradável. A Deus, inclusive. Mas olha aí o que ele vai dizer. Ó. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Sabedoria de Deus oculta em mistérios. Que sabedoria é essa? Agora ele diz que Deus revelou essa sabedoria oculta em mistérios para a nossa glória. Pera, que sabedoria é essa? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Olha que coisa interessante aqui, ó. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante. Paulo diz que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Aqui, no versículo 7, ele diz que houve a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, que sabedoria era essa? Era uma lei que ela existia muito antes da criação da raça humana. E essa lei é a lei que ele entregou a Moisés. Essa lei já existia. Aí ele vai dizer para quê? Essa sabedoria oculta em mistérios é justamente para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Ou seja, nós andarmos nessa sabedoria, nós também seremos glorificados, bem como o Senhor Yeshua foi. É isso que ele está nos ensinando. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aí algumas pessoas dizem, aqui, tá vendo? Os judeus não conheceram o príncipe, os judeus não conheceram essa sabedoria oculta em mistérios. Porque se conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não conheceram em quê? Não tiveram experiência pessoal. Paulo aqui não está falando da sabedoria deles, do entendimento deles. Paulo está falando aqui da hipocrisia dessas pessoas. É da hipocrisia a qual ele está se referindo. Porque se formos parar para examinar, os fariseus da época de Cristo, eles eram doutores na lei.
Quando Paulo diz que eles não conheciam, ele está dizendo não tiveram uma experiência pessoal com os mistérios ocultos em sabedoria. Eles não puderam conhecer aquilo que nós conhecemos. Versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2, ele está justamente citando o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Ele pega um texto que se refere ao trabalhar de Deus para a vida do homem enquanto ele está vivo e aplica esse texto para a vida futura, dizendo que através desse texto existe uma recompensa muito maior na outra vida. Coisas que o coração do homem nunca conheceu, coisas que o coração do homem nunca foi revelado. São essas coisas que Deus preparou para nos dar no Olam Rabá, no mundo vindouro. Então, meus queridos, vamos permanecer, porque nós temos a total certeza de que Ele estará todos os dias conosco. Veja aí, profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo pega esse texto e pega parte do texto e diz que há uma recompensa muito maior do que as coisas que podemos conquistar nessa vida. Então, vamos continuar aqui, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito do Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Veja que ele diz que não está em momento nenhum se apoiando em sabedoria de homens. O que é sabedoria de homens? Eu já disse, coisas do cotidiano, como ter a capacidade justamente de resolver alguns problemas, de criar coisas, de dar soluções a algumas situações. Paulo não está se apoiando nisso. Paulo está se apoiando na sabedoria de Deus, pegando suas experiências pessoais, e justamente fazendo o quê? Comparando com as leis espirituais. Meus amados, essas leis espirituais, eu já falei aqui, tá lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, temos aqui um vídeo em nosso canal que tem por título A Lei Espiritual de Moisés. Então o apóstolo Paulo fazia o que? Ele pegava as suas experiências e iria comparar com essa lei. Dentro dessa lei, tudo que ele ensinava era baseado justamente no que essa lei ensina. A lei do Espírito. Porque infelizmente muitos pentecostais não sabem o que é a lei do Espírito.
chegam a pensar que a lei do Espírito é o amor. Mas o Senhor Yeshua deixa claro que o amor é o resumo da lei. Não é a lei do Espírito em si. É o resumo dela. Então, se a lei é o resumo, ela não é... Se o amor é o resumo, ele não é a própria lei em si, mas é um resumo. Aí vamos lá. Versículo 14. Olha que coisa forte aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se entendem espiritualmente. No vídeo anterior, nós falamos aqui sobre o capítulo 1 e mostramos aqui alguns versículos bíblicos do apóstolo Paulo ter, assim, até ser chamado de louco por conta de sua fé e sua sabedoria. E nós vamos ver essa passagem que eu mostrei aqui no vídeo anterior, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. Não vou ler aqui. Se você quiser saber mais, acesse o nosso vídeo anterior dessa série 1 Coríntios e você vai entender o que é que eu estou falando aqui. Certo? Mas vamos continuar aqui um pouco agora. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, Paulo está deixando bem claro que aqueles que agem de acordo com a lei do Espírito, eles conseguem entender todas as coisas muito bem. Eles não são nem loucos, eles não são loucos. Eles simplesmente são sábios. Aí ele ainda diz que ninguém consegue entender essas pessoas. Aí justamente porque não conseguem entender essas pessoas, que as têm como loucas. Olha que coisa forte, não é verdade? Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que nós podemos ter a mente do Senhor Yeshua? Fazendo como ele fazia, agindo como ele agia. Ele mesmo declara isso em Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas aquele que quiser ser perfeito será como o seu mestre. Você precisa saber, Jesus guardou as festas. Jesus guardou o dia de sábado. Jesus guardou as leis alimentares. Jesus comeu pão asmo. Jesus tomou vinho puro. Ele, por ser nazireu, não podia tomar nada alcoólico. E para sermos perfeitos, precisamos ser como ele. Então, fica essa mensagem aqui para vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês, certo? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, que a sua inscrição irá nos ajudar, principalmente, a alcançarmos mais e mais pessoas. Deus abençoe a vida de todos vocês e fique com Deus em nome de Yeshua.